Senão, aí Tá. estava aqui já contando para elas que hoje a gente vai fazer o estudo de caso dessas duas gatas maravilhosas de Santa Catarina, gente. Ô povo, ô terra de povo bonito, entendeu? Olha lá. São modelos, elas são modelos, mas aí de vez em quando elas abrem exceção para serem arquitetas. Mentira, nem dá tempo. Entendi. Nem dá tempo. Não dá tempo para fazer Não isso. dá tempo. Tá com muita coisa da arquitetura. Gente, sejam bem-vindas. Paola e Amanda, elas são sócias do TE Obrigada. Arquitetura e elas estiveram aqui comigo durante esse programa da Tríade. E eu falei, gente, se vocês toparem, vamos fazer estudo de caso, porque a história de vocês merece ser contadas. De duas arquitetas que com muito potencial, mas ficavam muito sugadas pelo tipo de cliente que estava atendendo, para a quantidade de coisa que tinha para fazer, por conta de, apesar de olharem para a gestão, sentirem que ainda precisavam de ajuda com algumas coisas, principalmente para ter esse olhar de negócio, né, no escritório, saíram Uhum. de um faturamento que simplesmente dobraram o faturamento, fizeram caixa, passaram a cobrar mais caro, entendeu? E o problema que hoje elas têm é justamente não ter tempo. É aquele tipo de Ter problema, muito trabalho. bom, entre aspas, bom. Lógico que a gente não quer ninguém, né, ruim da cabeça, a gente não quer isso, mas a gente gerou esse Uhum. problema de ter muitos clientes rodando. Já tinham, né, muitos clientes, mas a gente estruturou isso tudo. E hoje eu quero ouvir, então, a história de vocês, pessoal. Se apresentem um pouco, contem um pouquinho de como que foi esse processo de por que que vocês buscaram ajuda, né? Como que estava o escritório antes, o que que vocês sentiram que mudou de lá para cá nesse tempo que a gente passou juntos estruturando o escritório. Quer começar? Posso começar. Então vai. Então, a gente estava numa fase um pouco perdida, assim, apesar de já termos tido. Na realidade, a gente iniciou o nosso escritório já com muitos clientes bons, clientes qualificados. A gente teve ali um pouquinho de sorte, oportunidade juntas ali, a gente soube aproveitar e começamos bem o nosso escritório. Só que no meio do caminho, algumas coisas vão precisando ser ajustadas, enfim, algumas coisas mudaram. A nossa cidade de atuação mudou também, então isso interferiu bastante na questão dos clientes. E a gente procurou a mentoria para realmente voltar aos eixos ali. A gente estava no momento de baixo faturamento, com problemas com clientes muito ruins, e como a gente já tinha tido clientes muito bons, a gente estava usando muito isso como comparativo, e isso estava nos desmotivando. Então, acho que o princípio da mentoria foi esse mesmo, a gente conseguir organizar melhor o nosso escritório, organizar melhor o financeiro, que estava numa posição mais complicadinha naquela época, e realmente aprender a cobrar melhor, conseguir se posicionar mais e também conseguir pegar esses clientes que a gente já tinha tido um dia e que estava um pouco perdido ali no meio do processo. Acredito que, não sei se a Paula teria alguma coisa a acrescentar. Eu acredito que é isso mesmo. A mentoria, ela sempre piscava para mim, fazendo muito sentido para nossa realidade, pegando todas as nossas nossos calinhos. E é realmente Uhum. para você arrumar a tua casa, colocar os pilarzinhos em ordem, dar um direcionamento. Às vezes a gente está tão focada na nossa rotina e na nossa realidade que a gente acaba não visualizando de forma prática o que que a gente precisa fazer, que ação que a gente precisa tomar. Eu acredito que uma pessoa de fora consegue ter uma visão mais ampla da onde que a gente precisa focar e nos dar um direcionamento mais assertivo. Sim, e eu sempre falo, gente, que é aquela maldição do bom profissional, sabe qual que é? Que é aquele profissional que está tão preocupado em ter uma entrega muito boa, que às vezes ele acaba se submetendo a algumas coisas e precisa voltar para si, às vezes até alguém de fora falando, de voltar para mim para Uhum. entender, opa, peraí. Por mais que eu queira que o resultado fique muito bom, por mais que eu adore trabalhar com o meu cliente, por mais que eu ame o que eu faço, eu preciso entender de alguns limites, porque senão também eu começo a me prejudicar. Eu tô fazendo de tudo Aham. pelo cliente e eu começo a me prejudicar. E eu senti muito com vocês durante esse processo que a gente teve junto, né? Da gente olhar para isso, a gente conseguiu ajustar bastante. Porque vocês mesmos relataram, a gente está tendo muito cliente que está vindo e atropela processo, e aí eles passam por Uhum. etapa, a gente não está conseguindo trabalhar muito isso. E parecia que era uma coisa tão distante, né? A Amanda que falava muito Uhum. disso, né? Parecia que era uma coisa tão distante, e hoje você vem me contando que vocês não estão passando mais por isso. Então, assim, como é que Sim, foi, já pegando esse gancho, porque eu acredito que foi uma situação que vocês trouxeram muito e sentiram muita melhora nesse sentido, o que que Foi. vocês viram, assim, como os primeiros resultados e aquela coisa que aconteceu que talvez você pense assim, nossa, meu Deus, realmente mudou uma coisa Uhum. aqui porque eu tô vendo uma percepção diferente sobre o assunto?
É, Porque a eu acho gente. que mudou a nossa chave, porque é bem isso. Ah, a gente quer fazer tudo para agradar o cliente, é uma coisa que a gente vende, né? Um processo leve, mas o limite, ele é bom também. Ele coloca o Uhum. cliente num local de segurança, porque Uhum. você passa essa segurança colocando o limite. E é saudável, né? A gente tem um processo, a gente já tentou Existe atropelar por esse um porquê, processo. né? E Sim, não funciona, ele é seguido porque, na experiência, é a forma mais correta de ter uma boa entrega, de ter um bom resultado. E isso passa a segurança para o cliente e a tua autoridade, que sim, você domina e você sabe o que você está fazendo. sim, Então, isso Uhum. foi uma virada de chave para os dois lados e também nos dá mais tempo para conseguir fazer todas as etapas de uma forma correta, né? Mais leveza para a gente conseguir executar tudo e criar sim, um projeto. sim. Uhum. E não É, foi a por gente falta de criou. processo, né? Que vocês já tinham É, a processo gente por criou coisas, né, durante as nossas conversas que foram realmente nos auxiliando a Sim, colocar o cliente no local que ele precisa estar, de entendimento de como que funciona, porque a gente entende que eles são leigos, eles não têm a clareza de todos o que passa por trás ali que sim, eles não vivenciam. Então a gente conseguiu, através de algumas estratégias pequenas, assim, coisas relativamente simples, conseguir trazer mais clareza para eles e eles se sentirem mais seguros de que o processo está dessa maneira porque tem que estar. Então, acho que isso nos ajudou bastante, assim. sim. Aham. E assim, tem muita gente que às vezes essa questão de, é porque eu faço muito pelo cliente, é uma parte de insegurança no trabalho, que não é o caso de vocês, porque, por exemplo, quando a gente era, o caso de vocês era realmente da entrega, de se preocupar muito com uma entrega de qualidade. Por quê? Uhum, Porque em nenhum momento vocês tiveram receio de aumentar o preço. E dentro do período que a gente ficou junto, a gente não aumentou o preço uma vez só, né? A gente aumentou o preço uhum. algumas vezes. Tanto que no Tô último quase querendo aumentar de novo. não, já Eu já virou quero, nossa já. meta. Não já Tá virou nossa precisando meta? já. No ano que vem, a gente já tem meta de aumentar o acompanhamento de obra de novo. A gente já desenhou a meta de Uhum, hoje. Então, assim, não Aham. foi aquela coisa de, nossa, pera, é porque eu não sei se, né, eu tenho que entregar mais, porque eu não sei se eu estou entregando e tudo mais. Não, pelo contrário. Foi ajustar essas duas coisas, porque a gente conseguiu também aumentar o preço de projeto, que foi um dos pontos, inclusive, que deu um respiro bem maior para o financeiro de vocês. uhum, Porque a gente teve totalmente. aquele momento, né, que vocês estavam com muitos clientes andando mas sem novos recebimentos, mas ao mesmo tempo lotado Uhum, de coisa para fazer e não conseguia pegar mais projeto. Então, assim, a gente ter mexido nisso foi um ponto importante para o caixa voltar a respirar também, porque senão a gente ia uhum. voltar para o mesmo lugar de quando vocês começaram, não foi? Foi. É, e eu acredito que o financeiro mexe muito com o nosso psicológico, até para a gente conseguir performar da maneira correta. Então, se a gente consegue arrumar o financeiro, por mais que agora a gente esteja com muito trabalho e bem loucas, a gente tem esse respaldo de que o nosso financeiro está relativamente em dia, que a gente está bem mais organizado do que antes. E, como a gente conversou, né? Foi um risco calculado. Então, nós nos arriscamos a fechar mais projetos, sabendo que sim, a gente ia ter uma demanda maior, só que são projetos que vão nos alavancar muito lá na frente. São projetos grandes, coisas diferentes que a gente nunca fez. E um desses projetos foi o maior projeto fechado, né, de valor que a gente teve no nosso escritório até hoje. Então, isso também foi uma conquista, muito boa. E agora estamos lidando com isso, aprendendo muita coisa, mas de uma forma positiva, porque a gente sabe que a gente está ganhando bem para entregar aquilo que a gente sempre entregou e que antes não ganhava tão bem assim, né? Era muita entrega para pouco retorno financeiro, digamos assim. Que Sim. hoje eu acredito que a gente está bem mais equilibrado. A gente não pode olhar para o profissional e esquecer do pessoal, né? Então, assim, o que que vocês acreditam que desses reflexos que rolaram durante o período dos ajustes que vocês foram fazendo, o que que ajustou na parte de vocês mesmo, até ou de mentalidade ou no pessoal? Por que que eu pergunto isso? Porque vocês são pessoas esperançosas. A gente nunca teve problema disso de, ai, não vai entrar cliente. Não, não foi isso. Então, é interessante eu fazer essa pergunta para ver, tipo, ainda assim, né? Aquela pessoa que não tá entrando no desespero, que tá entrando porque ela tá vendo, pelo contrário, porque ela tá vendo o futuro e ela tá mirando o futuro. O que que, Uhum. aí que é legal a pergunta para vocês, o que que aconteceu no pessoal de vocês com esses ajustes que foram feitos? O que que vocês sentiram? Quer falar?
Olha, é que no pessoal, assim, o meu pessoal não é o melhor de exemplo, gente, porque eu sou muito crítica comigo. Mas com certeza foi positivo, sim, dessa questão do limite, de eu ver que sim, é possível você colocar limite, porque eu acho que eu era mais essa pessoa de ai, agradar, 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 fazer, não, a gente faz, a Uhum, gente dá era conta. mesmo. Aham. E não, não, agora eu vou fazer, a gente tem esse processo, a gente vai seguir. Então, essa chavinha virou pra mim. E me deixou muito mais segura, me deixou muito mais potente profissionalmente. E no pessoal acaba influenciando, abraçando tudo também, porque acaba pegando outras áreas, né? Você fica mais confiante para lidar com as coisas da vida. Eu acho que isso, É, assim. eu acredito que até essa segurança maior que a gente adquiriu também nos previne, porque antes eu lembro da gente passar por algumas situações de BOs que vinha e a gente ficava nervosa, ficava com o coração palpitando, tinha aquela sensação de que vai dar muita merda, sabe? Tinha aquela sensação de, nossa, a gente, como é que a gente vai sair disso? E hoje, quando dá essas mesmas situações que a gente sabe que são normais, principalmente na parte de obra, que é muito. São coisas muito imprevisíveis que pode acontecer, mesmo a gente tomando todos os cuidados. Hoje eu acredito que a gente aprendeu a lidar muito melhor com o cliente quando acontece esse tipo de coisa. E isso vai muito da segurança que a gente passa desde lá do início, quando ele nos contrata, que apesar da gente, né, ter uma cara de novinha, loira, ter aquela aparência assim de talvez remete mais à fraqueza, eu acredito que a gente conseguiu virar essa chave e realmente se posicionar nesse sentido. E aí, estando mais confiante, a gente não se abate tanto quanto antes isso acontecia, sabe? Que é uma parada que acredito que E fez diferença algo até para a gente conseguir lidar, né? Com E Aham. essas algo bem questões. importante também que foi a antecipação, aquela questão semanal que a gente lapidou também na mentoria, da gente antecipar coisas para o cliente, não Sim. esperar ele vir. Isso deu uma leveza assim no pessoal, Uhum, porque você uhum. tá tranquila. Nosso, né, prioridade é realmente passar todas as informações para o cliente e deixar tudo transparente. E isso para ele maravilhoso e para o nosso pessoal maravilhoso, porque a gente está tranquila, que está tudo sendo repassado, está tudo sendo feito e está sendo antecipado, né? A gente começa a criar mais leveza na nossa vida e na nossa rotina, Sim. Uhum. Nossa, realmente, isso faz né? diferença. Uhum. E olha aqui, para a gente finalizar, mas só um OBS, que eu quero fazer um parêntese. A gente não está entrando muito em número aqui, não precisa entrar, tá, gente? Fiquem tranquilas que eu não vou entrar nisso. Mas é só para deixar um gostinho assim. Elas fizeram dinheiro, tá, galera? Nesse período, elas fizeram dinheiro nesse período. Cobraram mais caro, fecharam um baita projetão e assim, com peito para fechar, porque a gente participou. O que que eu faço aqui? Eu brinco que eu viro sócia, né? Então, assim, Jéssica, ela falou tal coisa, como que a gente faz? Não, já falei isso, o que que você acha disso? Uhum. A gente trocando informação, fecharam um baita projeto, cobrando um valorzão lá de uma pessoa, inclusive, que elas falavam, cara, ela é muito complicada de fechar, ela é mão de vaca, né? Mão de vaca. É mão de vaca. E conseguiram espremer o dinheiro ali, minha filha, que fecharam um baita de um projeto e não fecharam um só, não. Com a mesma pessoa, fecharam mais projetos ainda. Com a Então, mesma família, né? só esse OBS, sabe? Porque eu sei que a gente não entra nisso, mas que as pessoas. É legal, inclusive, botar isso para o Uhum. mundo, porque aí que venham mais, né? Sem entrar nos méritos de valores. Sim. Mas foi muito legal a trajetória de vocês. E o que eu quero perguntar para a gente poder finalizar? O objetivo do estudo de caso é quando eu envio para aquelas pessoas que estão pensando, né? Ah, entra, não entra, não conheço a Jéssica, será que eu faço, que eu não faço? Como que é o acompanhamento da Jéssica? Qual é o recado que vocês deixariam, tanto de quem é a Jéssica trabalhando do escritório? Essa é uma pergunta que eu não costumo fazer, mas vai ser legal de ouvir vocês, né? Tipo, quem que foi a Ah, Jéssica como suporte para o escritório de vocês? E o que que vocês deixariam de recado para essa pessoa que está pensando se ela entra, se ela não entra? O que que vocês deixariam de mensagem aí? eu deixaria que a Jéssica é muito prática, que volta a falar que às vezes a gente tá muito louca da vida e uma coisa simples você não vê, porque você tá cheio de coisa para Uhum. fazer. E Você a fica Jéssica cega, te né? auxilia nessa visão, nessa facilidade, na simplificação
da tua vida, dos teus processos, da dúvida que você tem, porque a gente é empresária. Então, dá um direcionamento legal, é uma praticidade. Uhum. Facilita muito, porque às vezes você fica quebrando cabeça em algo que só de ter uma conversa já é resolvido e você já se direciona para resolver e não fica Uhum. perdendo tempo nesse problema que você às vezes cria na tua cabeça. Sim, É, eu acho que além da pessoa, né, de todo esse suporte de pessoa que a Jéssica deu, muito também nos ajudou a questão de dicas de aplicativos, dicas de ferramentas que a gente poderia utilizar, aham, dicas de é, documentos novos que a gente não tinha, mas que poderiam facilitar a nossa vida em problemas específicos que a gente estava tendo durante os nossos processos. Então, a gente colocou muito disso em ação e deu resultado, e a gente conseguiu resolver questões que a gente não sabia como resolver. uhum, Então, né, esse direcionamento de, olha, meninas, confia, vai nessa plataforma, testa essa plataforma, vê se dá certo. Tem muitas coisas que a gente poderia ter testado, mas, né, não conseguimos usufruir de todo esse aparato que a gente tem, porque realmente a vida acabou acontecendo, a gente ficou com muita coisa, muita demanda, o que é muito bom. Mas o que a gente conseguiu colocar em prática realmente mudou bastante ali sim, da nossa rotina, dos nossos processos, o tratamento com o cliente. Então, Uhum. foram coisas que foram facilitando, aham, a nossa vida, principalmente. Então, isso, como a Paula falou, de isso bater também no pessoal, acaba batendo, porque a gente estando mais tranquila que a nossa parte está sendo feita, né, não fica esse peso todo para nós. Então, esse suporte também de direcionamento, de ferramentas, eu achei que fez bastante sentido para nós, assim. E vocês comentaram que o movimento financeiro que vocês fizeram na época nem estava o melhor cenário para investir. O que que vocês deixam de recado? E aí, valeu o investimento? Recomendo o investimento? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tudo é crescimento, gente. A gente precisa estar nos aprimorando e buscando 24 horas por dia nos aprimorar. E é legal que já Uhum. tem um direcionamento, né? A Sim. minha dica, sendo bem sincera, é que você abrace essa mentoria e faça tudo que precisa ser feito, A tá? minha Essa é a também, minha gente. A dica minha de Porque dica tem ouro. também. muita coisa, A minha eu dica acho que também. o nosso maior arrependimento não foi ter usufruído de tudo que a gente tinha na mentoria, mas por conta É, da demanda, né, a Sim. gente conseguiu alcançar um objetivo nosso, mas tem muita coisa boa muita e, coisa boa. nossa, muitos proveitos que a gente pode tirar ali de tudo que é proposto, de tudo que é fornecido para nós, assim. Não, Realmente tem bastante coisa. não, e eu sempre falo, porque agora eu tenho deixado cada vez mais claro, gente, execução, porque tem que executar para ver as coisas acontecendo. E as duas são super executoras e ainda estão falando isso. Então, para vocês terem de exemplo, que mesmo o executor fala isso, tá vendo? Porque se fossem pessoas que não executassem, elas não estariam aqui contando estudo de caso. Então, foi porque elas executaram e mesmo assim se cobra por não terem executado mais. Esse é o É que dilema de tem quem muita Ai, coisa, nem tem bastante fala, nem fala. coisa. A gente sofre, É o porque a gente dilema quer de fazer quem tudo, executa né? muito. Mas aqui é só o começo de uma jornada linda. Eu sou muito grata de fazer parte dessa fase que vocês viveram, mas que a gente sabe, né, que o relacionamento ele vai continuar. Foi estar junto, mais próximo numa fase, mas o nosso relacionamento vai estar aqui para o que deve é, porque eu vou ser sempre grata pela confiança que vocês depositaram também no meu trabalho no período que a gente ficou junto. Então, muito obrigada por contar a história de vocês. Tenho certeza que vai ajudar para bastante gente aqui que assistir, viu? Que bom, a gente Imagina, a agradece gente que também. agradece. E daí tu tem que vir visitar a gente, hein? Já Pode. rolou promessa. Já rolou É, pra até lá o escritório tá pronto. pronto, eu vou fazer Tem vídeo, mais essa. conteúdo, e aí vocês vão ver aqui, corta aqui o final, corta para a parte de daqui a pouco vocês verem meu conteúdo lá, viu, gente?